Você gosta de história? Eu vou contar uma para você. Com toda certeza, você vai gostar dessa história. Um homem chamado Mark Hanks, autor do livro Espírito da Fé, estava em Albuquerque, Novo México, juntamente com um amigo perito em competições de balão, participando, juntamente com outros 700 balonistas, de uma corrida de balões. E Mark Hanks, ele era um homem que não sabia, nunca tinha entrado num balão, e a primeira coisa que ele percebeu é que o balão não tinha uma direção, você não podia controlar a direção que o balão iria. E aquilo intrigou ele, e a coisa ficou mais agravante ainda, porque quando os balões foram liberados para participar da competição, quando começaram a subir, ele percebeu que um vento estava soprando todos os balões de forma contrária ao lugar que os balões deveriam chegar, ao ponto de chegada. E ele olhou para o amigo que era perito e disse: olha, é bom demais, mas eu não estou entendendo nada. Como é que a gente vai chegar naquele lugar se o vento ele sopra ao contrário? O amigo ele riu, ele disse: de fato, a gente não tem condição não temos o poder de direcionar o balão para o lugar da chegada, mas uma coisa a gente tem condição de controlar a altitude do balão. Ele disse: beleza, mas pelo que eu estou vendo, o vento está soprando, opostamente. Aí ele disse: é verdade, Mark Hanks, mas a 1000 metros, quando a gente chegar, quem chegar mais rápido a 1000 metros, quem conseguir alcançar essa altitude, em 1000 metros existe um vento que vai nos direcionar, que vai nos empurrar para a linha de chegada. E naquele momento caiu uma ficha muito importante para Mark Hanks. Ele entende que, na verdade, a vida se assemelha a uma corrida de balões. Você não tem poder de direcionar, como queríamos, a nossa vida para determinadas realidades. Mas uma coisa está nas nossas mãos, esse poder está nas nossas mãos, que é a atitude. Então ele fez esse paralelo. A atitude, ela te leva a um lugar, ela te leva a uma região, ela te leva a uma realidade que tudo ali, ela colabora, ela contribui para que você chegue aonde você sempre desejou chegar. A uma vida abundante, a uma vida extraordinária, a uma vida cheia de realizações. Gostou da história? Meu nome é Emanuel Jansen, eu amo pessoas e sou apaixonado em desenvolver potenciais. E nós vamos falar nesse vídeo sobre o poder da atitude positiva. Existe uma outra história de John Maxwell. Em 1964, ele treinava num time de basquete. Ele não era o melhor jogador, mas também não era o pior jogador. Mas uma coisa surpreendeu ele. O treinador chamou e disse: olha, John Maxwell, você vai ser o capitão do time. E ele ficou surpreso com aquela informação, com aquela notícia, porque ele tinha essa consciência: eu não sou o melhor, como é que eu vou ser o capitão do time? E o treinador traz para ele uma lição que ele carrega para a vida toda. Ele diz: eu sei que você não é o melhor, mas você tem a atitude mais positiva de toda a equipe. E isso é o necessário para haver um contágio, para haver uma motivação, para haver um direcionamento do que eu estou precisando para a equipe. Gente, a atitude mental positiva, o fato de você ter atitude na vida, ela vai te empurrar acima da faixa da normalidade. Se você olhar a humanidade, você vai ver que 99% das pessoas elas estão numa faixa comum, numa faixa ali que eles consideram normal. Essas pessoas elas estão tendo os mesmos resultados, elas estão fazendo as mesmas coisas, elas estão tendo as mesmas expectativas. Aquela pessoa que conseguir pensar diferente, aquela pessoa que conseguir ter uma atitude diferente dessa faixa, ela será empurrada, pressionada para uma realidade acima. E a atitude tem esse poder. A atitude tem esse fenômeno atribuído a ele. Então, quando você começa a ter uma atitude positiva diante da vida, a própria realidade que você se encontra não será mais congruente com você. Então ela vai te impulsionar, ela vai te empurrar para a realidade congruente a essa atitude mental positiva. Mas, Emanuel, o que é atitude? Vamos definir o que é atitude. Imagina comigo que todos os dias você acorda com uma quantidade limitada, uma reserva limitada, a conta do dia de energia vital.
E você é completamente responsável de gastar essa energia. Você está nas tuas mãos o poder de destinar. E mais, além de você ter o poder na mão de destinar, de trazer a utilidade dessa energia, você também vai ditar a qualidade dessa energia. Então você tem duas responsabilidades muito grandes. Administrar essa energia vital e que tipo de qualidade ela vai ter no teu dia. Agora imagina comigo, alguém que é viciado ali em se preocupar. Acorda já cansado porque foi dormir preocupado, porque foi dormir pensando nos problemas, nas coisas que não conseguiu resolver. Passa a noite toda inconscientemente trabalhando essas questões, acorda exausto porque não existe um sono reparador quando nós dormimos preocupados. Acorda já pensando nos problemas. E aí fica de forma consciente pensando nos problemas da hora que acorda até as 2 horas da tarde. Não rende no trabalho, tropeça, acidentes acontecem, desencontros acontecem, frustrações durante esse período vão se somando. Quando chega 2 horas da tarde, uma cobrança do chefe faz ele entender, ele despertar que ele precisa render. Só que ele pegou toda a energia vital dele, porque está na mão dele destinar essa energia, qual o foco que ele vai dar para essa energia, e ele gastou tudo com preocupação. Você entende que a partir das 14 horas que ele desperta em render no trabalho, ele não vai ter mais energia. Por quê? Porque ele gastou tudo se preocupando. Eu acredito demais naquilo que Jesus ele falou nos evangelhos. Ele disse que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E a palavra diz, a Bíblia diz algo muito, muito impressionante. Ele diz o seguinte: basta cada dia seu mal. É como se Jesus estivesse dizendo: não destina da tua energia vital sobre coisas que estão no amanhã, estão adiante de você. Pegue o que você tem, pegue essa energia e administre o agora. Se comprometa de fazer aquilo que você pode fazer agora. Amanhã é amanhã. Não se preocupe com coisas que estão destinadas amanhã. É como se ele dissesse: olha, Deus é justo e Ele te deu a energia necessária para você matar os leões do dia de hoje. O dia de amanhã é amanhã. O dia de amanhã tem outra reserva. Então, a atitude é exatamente isso. É a qualidade, entendeu? Que você está destinando essa energia vital. Tem pessoas que pegam essa energia vital e destinam ela de forma negativa. Então, fica ali embaraçado com ressentimentos, com amarguras, com preocupação, com mesquinhez, com medo. Lembre-se, sempre será uma escolha. Você diga assim: Emanuel, mas como é que eu vou controlar os meus pensamentos? De fato, a mente ela é uma estrutura aberta. Você está certo em dizer que você não pode, vamos dizer assim, escolher de certa forma quais os pensamentos que você vai ter. Mas você há de concordar comigo que nutrir esses pensamentos que chegam é escolha. É aquele tipo de coisa. Você pode até não permitir que um pássaro, Você pode até não conseguir permitir que um pássaro pouse na sua cabeça. Mas fazer um ninho, gente, aí é demais. Então, a mentalidade, a lógica que a sua mente funciona, que a minha mente funciona, ela vai ditar a qualidade da energia vital que eu vou me comunicar, que eu vou expressar durante o dia. E isso é atitude. Então, estudos provam que pessoas com atitude positiva, uma atitude otimista, uma atitude cheia de fé, cheia de entusiasmo, eles têm da vida um retorno melhor. A gente começa a entender que o importante não é o que nos fizeram no passado, o importante não é o que você viveu, o que te disseram. O importante não é o que você está vivendo e nem o que está diante de você. O importante é o que você tem por dentro. De fato, de verdade, é isso que vai definir a tua vida, os teus resultados, as tuas escolhas, a forma que você vai significar a vida. Então, o indivíduo que começa a nutrir uma atitude positiva, otimista, ele começa a perceber que a vida é mais leve, a vida começa a sorrir para ele, o sol brilha, os pássaros cantam. De forma prática, como é que você consegue ter uma atitude positiva? Existe uma dica que ela é impossível, se você viver é impossível de você errar. Qual é? Eu vou te dizer.
Mas antes de te dizer, eu vou te contar uma outra história. Uma vez eu e a minha esposa, Carol, a gente estávamos participando de um treinamento com um discípulo, um dos ministros do evangelista internacional, Reinhard Bonk. E o treinamento, gente, foi fantástico, sabe? Um treinamento que você, sendo ali conduzido de uma forma muito excelente pelo ministrante, pelo palestrante, né? Pelo ministro, discípulo do evangelista. E no final, eu e minha esposa, Carol, a gente foi impelido a conversar e chegar junto do ministrante e validá-lo e dizer o quanto foi importante aquele treinamento para as nossas vidas. E, gente, para nossa surpresa, aquele homem, ele não só foi um excelente orador, sabe, eloquente e com domínio e com manejo de excelência. Ele fez eu e minha esposa nos sentirmos as pessoas mais importantes do mundo. Quando a gente saiu daquela conversa, a gente saiu com a certeza que nós éramos pessoas importantes. Por quê, Manuel? Porque ele nos fez nos sentir assim. Naquele momento que ele conversava conosco, ele nos envolveu, ele nos provou, ele nos convenceu que nós éramos da realeza. Respondendo a pergunta, Emanuel, de forma prática, como é que eu tenho uma atitude positiva diante da vida? Trate as pessoas que estão ao teu redor, que estão na tua convivência, que você vai lidar no dia a dia, fazendo essas pessoas se sentirem as pessoas mais importantes do mundo. Gente, isso é uma dica certeira. Se você trata bem cônjuge, se você trata bem filho, se você valida, se você elogia, se você agradece, se você se conecta com as pessoas de forma profunda, se você comunica afeto, se você elogia, sabe, se você valida o indivíduo, isso faz, essa atitude, esse comportamento faz você treinar a tua mente para comunicar, para trazer qualidade a essa energia vital. E eu digo uma coisa a você, retorno virá. Com toda certeza, retorno virá. Eu quero que você entenda, existe um poder na sua mão muito grande. O fato de você pegar essa energia, sabe? E começar a se inspirar, e começar a ver o lado positivo da vida. Porque por mais que você tenha experiências que te trouxeram, sabe, tristeza, choro, mas entende uma coisa, sempre haverá uma lição. É a segunda dica. Quando você olha a vida pela perspectiva positiva. Certo que algumas coisas acontecem que nos trazem dano, que nos trazem dor, mas deixa eu te dizer uma coisa, não foca mais no que você não tem. Olha a vida, né, sobre coisas que te acontecem. Olha essas situações, olha esses eventos e pergunta para você mesmo, qual a lição? Qual o princípio que eu vou levar para a vida? O que foi que eu cometi aqui que eu não preciso mais cometer lá na frente? E meditar e ruminar sobre isso faz você começar a ver a vida numa perspectiva positiva. Terceira, comece a listar os teus ganhos. O que você teve no ganho no dia, quando você se deitar? Comece a pensar naquilo que deu certo, nos livramentos que você viveu, sabe? Nas coisas que te favoreceram naquele dia. Um dia desses eu estava viajando de uma capital para outra, à noite já, e quando eu cheguei em casa, eu fui tão grato pelos pneus do carro, porque imagina se um pneu daquele, entendeu, fura, e eu fiquei ali num lugar, né, desconhecido, descampado, não sei. Quantos de nós já ouvimos histórias de pessoas que tiveram esse tipo de experiência e foram ali roubadas ou coisa pior aconteceu. E ali eu olhei para o pneu dos carros intactos e eu agradeci a Deus. Eu disse, Pai, obrigado. Obrigado pelo pneu, obrigado por esse carro, obrigado por essa casa, obrigado por esse dia. Né? Um dia desse, fazendo uma viagem para atender uma outra cidade, um caminhão me fechou bruscamente. Eu disse, Pai, obrigado. Inicialmente eu quis me chatear, mas depois ali eu agradeci, porque eu acredito que de alguma forma aquele caminhão me evitou eu ter contato com algo, um prejuízo lá na frente. Eu acredito fielmente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você entende? Então, quando você começa a ver a vida e sobre as coisas que te acontecerem, você começar a colher ganhos, você começar a listar ganhos,
E isso vai treinar o teu cérebro, a tua mentalidade, a dinâmica, a lógica dos teus pensamentos para ver sempre o lado positivo. Outra coisa, quarto ponto, não fale negativo. Elimine das suas expressões o depreciativo, o mesquinho, a falta, a morte. É tão interessante, até nos ditados populares a morte está envolvida, né? Ah, matei 2 coelhos com uma cajadada. Por que matar? Entende? Estou morto de fome, né? Lindo de morrer. Você vai ver que de alguma forma a cultura ela foi influenciada por um elemento de morte, por um elemento de prejuízo. Às vezes as pessoas querem fazer elogio sincero, aí a pessoa olha para algo que alguém faz de forma extraordinária, eita, é o filho do cão mesmo, só pode ser o filho do cão. É como se, de forma inconsciente, as pessoas elas não estivessem percebendo que a voz, a comunicação que elas verbalizam está contaminada, está, sabe, com semente de morte, com semente do mal. Então não fale negativo, não se deprecie, sabe, não se rotule, não coloque, sabe, adjetivos que te depreciam, que atenuem a tua energia. Não use palavras, é impossível, nunca, toda vez, isso acontece comigo, nunca as pessoas me respeitam. Começa a mudar a forma e sente, né? Não é só falar, é sentir o que você fala. Por quê? Porque quando você sente, você produz uma química, e a química, o teu cérebro ele está estruturado. Se você tem uma visão pessimista da vida, ele está estruturado de forma fisiológica para ver. Então, quando você sente algo bom, é liberado uma química e essa fisiologia ela começa a mudar. Conexões começam a ser criadas para ancorar essa sensação de prazer. Você me entende? E a sexta e última dica, né, para esse vídeo, seja grato. A gratidão, ela gera uma atitude positiva. Lembra do exemplo que eu dei do carro, né? De você ver coisas boas na vida, de você ver ganhos, pronto. Seja grato por tudo que você vive, que você experimenta. Talvez você está vivendo um problema que talvez para outro seria motivo de alegria. Uma vez, quando eu estava em campo missionário, uma pessoa chorava, né? Ela havia entregue ali a sua vida e ela estava ali decidida a viver uma vida com Deus e ela chorava, ela dizia, Manuel, eu tenho muito falta da minha mãe. Você acredita que a falta que eu tenho, hoje eu desejaria ela até para brigar? E naquele momento caiu uma ficha para mim impressionante. Existem pessoas hoje que resistem às suas mães, resistem aos seus pais, né? Porque existe uma relação, uma frequência mais tóxica ali. Mas existem pessoas que não têm pai nem mãe e queriam pelo menos ter para brigar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa visão da vida ela precisa mudar. Então pare de focar aquilo que você não tem, pare de se lamentar sobre coisas que você deseja. Eu queria tanto uma casa maior, eu queria tanto um carro melhor, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Quando a nossa vida ela está focada sobre o que nós não temos, o nosso corpo ele começa a ficar ácido, estressado, frustrado. A nossa mente começa a criar uma lógica perigosa. Que o bom só acontece com o outro e comigo nada de bom acontece. Isso é perigoso, você entende? Essa expectativa negativa é perigosa. Por quê? Se eu estou numa parada de ônibus esperando o ônibus, eu vou ficar surpreso se o ônibus vir? Não! Então, se você espera algo negativo da vida, na verdade, se algo bom te acontece, você vai ficar frustrado. Porque a tua espera era o quê? Era o negativo acontecer. Então, quando você começa a ser grato, você muda teu foco para o que você não tem, para o que você tem. E celebra isso. Ah, o carro não é um carro zero, mas celebra isso, sabe? Eu vi uma vez um homem dizendo, rapaz, quando eu fui pegar meu carro no estacionamento, ele estava arranhado. Aquilo me entristeceu, mas naquele momento eu olhei e disse, pois é, eu tenho um carro e essa pessoa que tem isso, ela só tem a inveja e um prego. E aquela mudança de paradigma, né, de posicionamento fez ele não ficar tão triste por conta daquele prejuízo, porque aquilo dali levava ali para um lanterneiro e ele dava jeito. Você entende? Não ficar preso,
sabe, sobre o que você não tem. Seja grato. Por quê, Manuel? A atitude positiva, ela tem poder de mudar o teu dia. Ela tem poder de mudar, sabe, os resultados que você está tendo. Ela tem poder de mudar os teus relacionamentos. Ela tem poder de mudar a forma que você vê e significa a vida. As tuas relações, o teu trabalho, a tua carreira, os teus sonhos. Então, para um pouco no dia de hoje e pensa sobre isso. Muda. Eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha, indica, entendeu? É muito bom a gente ter no nosso meio um contágio social congruente da forma que nós pensamos. Seria uma sétima dica, mas eu vou falar isso no segundo vídeo. Sobre o poder que existe no contato social, nas amizades, nas suas relações e a forma que você comunica também essa atitude. Ok? Até o próximo vídeo. Foi muito bom ter você aqui. Até mais!